VB Gás, uma referência em instalação e manutenção de aparelhos a gás. Especialistas em caldeiras de condensação com mais de 23 anos de experiência comprovada na área. VB Gás, à sua espera em Vitry-sur-Seine. A ideia nasceu da cooperação entre a Associação Portuguesa Cultural e Social de Ponta Combo e os serviços culturais da mairie da cidade, que decidiram levar os de Olinda ao palco do Centre Cultural Les Passerelles. Le projet des passerelles, comme son nom l'indique, c'est de créer des ponts entre les différents acteurs culturels de la ville. On travaille depuis de nombreuses années avec la PCS qui développe des activités culturelles. Donc sur leur proposition, on a engagé ce partenariat aujourd'hui. Donc l'idée c'est de faire découvrir aussi cet équipement qui est tout neuf, puisque les passerelles, le bâtiment a ouvert il y a 1 an maintenant. Voilà. Este espetáculo nós conseguimos com muitas dificuldades fazê-lo integrar na política municipal de Ponta Combo. Aqui este ano em Ponta Combo, este centro cultural querem abrir vários programas abertos ao mundo e para nós era importante que a cultura portuguesa estivesse aqui também representada. E foi uma aposta que nós quisemos fazer com a Câmara de Ponta Combo e com os serviços culturais e foi nestas razões próprias que a gente conseguiu trazer a de Olinda, que foi uma das propostas que nós fizemos desde o início, que não era evidente. Temos que mostrar a música para eles poderem aceitar que era um bom grupo e nós consideramos que é um valente grupo e hoje é um grande sucesso para a Associação e para a Câmara de Ponta Combo, que temos aqui 200 e tal pessoas, perto de 250 pessoas, é muito importante para uma quinta-feira à noite. Uma tal iniciativa tem, portanto, uma dupla mais-valia. Não apenas favorecer o bom contacto entre as duas comunidades, mas sobretudo elevar o que de bom existe na cultura portuguesa ao estatuto internacional. O sucesso repercutiu-se nas observações dos espectadores, em 2 línguas. É de louvar a APCS, é de louvar a Câmara Municipal de Ponto, é de louvar todos aqueles que participaram para a vinda deste grupo. Gostei muito, moro aqui em Ponta Combo já há 22 anos e gostei muito desta initiativa da Câmara Municipal de Ponto e da Associação Portuguesa de Ponta Combo. J'ai trouvé très bien, elle est vive, elle parle très bien, elle a une bonne diction, elle est enjouée, je trouve. J'ai beaucoup apprécié ce spectacle ce soir, un spectacle très dynamique, un jeune groupe vraiment étonnant par sa spontanéité, la qualité de la musique, des paroles, des chansons et vraiment je crois que chacun a passé une excellente soirée et très dynamique. O grupo de Olinda, que conhece já uma larga fama junto do público português, veio desta vez conquistar terras gaulesas e apresentou no seu repertório canções saídas dos seus 2 álbuns, Canção ao Lado e 2 selos e um carimbo. Quem é afinal a de Olinda? Bem, a de Olinda é uma personagem que formámos nós os 4 e decidimos que estas canções tinham de ter uma figura feminina, porque todas as canções contavam histórias no feminino e tinha de haver uma personagem que lhes desse corpo. Então decidimos que a banda deveria ter o nome dessa personagem e achámos que o nome de Olinda era o que melhor encaixava nas canções. Agradou-nos muito o convite, fomos muito bem recebidos e foi um belo concerto. E como é que acha que isto pode promover a ligação entre a França e Portugal? Acho que artistas portugueses virem tocar a França, para a comunidade e para os franceses, só ajuda a estreitar as relações. Como é que acha que este tipo de evento, e nomeadamente os de Olinda terem vindo aqui, ajuda a promover a música portuguesa no estrangeiro? Então, acho que é de toda a importância que as bandas portuguesas possam mostrar o seu trabalho, não só para um público que fala português e que tem ligações culturais a Portugal, mas também estejam abertos os seus concertos a público que não fale português e que não seja de Portugal. E que mostremos esta nossa cultura e as idiosincrasias e as coisas tão próprias nossas a toda a gente, para que todos possamos, para já, ter muito orgulho naquilo que somos. E para mostrar ao mundo que estamos aqui, somos isto, temos várias expressões que se depois consubstanciam em diferentes bandas com diferentes personalidades, é uma música muito variada e uma arte muito variada, não estamos a falar só da música. E mostramos ao mundo que somos assim, somos um povo cheio, rico, cheio de tradições, cheio de coisas boas para conhecer. Não sei se é um segredo de guerra, mas queria lhe perguntar se já tem um novo álbum na manga. Já temos algumas canções, daí até ser um álbum ainda há um longo passo, se bem que este álbum, o 2 selos e um carimbo, ainda é bebê, porque tem meses, portanto em breve esperamos ter já um conjunto de canções que possamos já ter a possibilidade
ter uma data prevista para ainda está longe, mas já temos algum trabalho novo. Embalados pela cândida música dos de Olinda, portugueses e franceses deleitaram-se com um espetáculo raiado pelas influências do fado e da música popular portuguesa, naquilo que adivinham de certa forma indecifrável estilo do grupo, e que tem vindo a renovar e a redefinir o próprio estatuto da música portuguesa. Crédit Immobilier Rio. Depuis 18 ans, les meilleurs taux pour l'achat de votre habitation en région parisienne.